Hoje eu vou falar sobre o maior escritor vivo. Vejam bem, eu não falei que era o melhor, e também, assim, é dentro do meu critério limitado, subjetivo, meu raciocínio muito cheio de devaneio, entendeu? Ou seja, ele é o maior escritor vivo dentro desse meu universozinho. E que você é um convidado aqui dessa minha casinha, entendeu? Porque você quer o quê? Já estou te convidando para conhecer meu universo. Dentro desse meu universo, ele é sim o maior escritor vivo. Mas tudo muda também. Ele, na verdade, é meu crush literário da última semana. Curiosidade, ele deu um soco na cara do Gabriel Garcia Marques. Sério, e não foi soquinho não, hein? Foi porradão, foi nocaute, aquele negócio de pugilista, assim, tuf. Eu não tava lá, obviamente, não vi, mas teve gente que tava, que presenciou e disse que foi assim, e eu acredito. E depois tiraram foto, e tava lá, o roxão no olho do Gabo. Deve ser verdade. Vocês já sabem de que eu tô falando? Não? Então, suspense tudo. Roda a vinheta. Ele está no meu top 3 de peruanos favoritos, um pouco acima do Paulo Guerreiro, que estava em primeiro, mas saiu do Flamengo, perdeu muito crédito comigo. E ao lado ali do Pablo, o peruano que viveu na Bolívia, muitas coisas trazia de lá, que a gente também não pode ignorar. Quem é? Já adivinhou? Sim, é ele, o Mário. Que Mário? Primo do Alex? Tio do Loxa? Que Loxa? Não, nossa, que piadinhas. Ainda existem essas piadas? Acho que sim, né? Mário Vargas Llosa. Eu falava Llosa, mas depois eu vi que é Llosa. 2 L's. O maior escritor vivo da América Latina. E por que eu tô falando o maior escritor da América Latina e do mundo? Não só porque ele escreve bem, porque ele tem uma habilidade incrível, mas porque ele tem uma obra robusta. E tudo que ele lança, cara, é muito bom. É difícil você ter alguma coisa ruim desse peruano aqui. Eu não lembro. Também fica um pouquinho fácil, porque morreu muita gente nos últimos anos. Nos últimos 10 anos, pô, morreu só craque, né? Não é que seja fácil, é um pouco mais fácil, né? Você me entendeu? Não vamos com esse negócio mórbido, não, de que morreu. É o melhor vivo hoje. Maior. E por que eu tô dizendo isso? Porque eu acho que ele é o escritor que consegue juntar vocação com método, sacou? Ele tem aquele lance do profissionalismo, ele consegue lançar, muito... Dê um evento histórico pra ele e ele vai conseguir transformar esse evento histórico numa boa ficção. Fato. E normalmente ele alterna alguns estilos. Ele fala umas novelas, ele faz muita autoficção, que, por exemplo, é A Cidade e os Cachorros, Tia Júlia e o Escrevinhador, Travessuras da Menina Má, lá com a chilenita, e as ficções históricas mais famosas. Ele tem várias. Tem um que ele faz sobre a Guerra do Fim do Mundo, que é a história lá do Canudos, e tem um Festa do Bode, que é inclusive o livro que eu vou usar hoje como comparação, que é uma das melhores ficções históricas que eu já li na minha vida, e provavelmente do mundo mesmo. Não tem coisa muito melhor que isso não, porque é fantástico. E hoje eu vim falar especificamente do último livro dele, Tempos Ásperos, e agora tem até aqui, ó, Prêmio Nobel de Literatura, hein? Pô, isso é muito chique, hein? São poucos que conseguem isso. E nesse livro, ele revisa um pouco a atmosfera lá A Festa do Bode, uma espécie de crossover, como os jovens falam, né? Ele pega alguns personagens lá desse livro e traz pra cá. Então você tem o Rafael Trujillo, não sei, que era o ditador lá da República Dominicana e personagem principal lá A Festa do Bode. Você tem o Johnny Abs Garcia, que é provavelmente a figura mais asquerosa da América Latina, da América Central, das Américas, talvez do mundo, um torturador implacável, com umas coisas absolutamente terríveis, está junto assim com o Ustra e esses outros imbecis aí, torturadores espalhados pelo mundo. Só que esse cara aqui, o Johnny Abs Garcia, ele andou pela América Latina toda, levando essa expertise dele para todos os lugares. E os governos contratavam esse cara, ele abusou muito esse cara. Mas aqui especificamente ele conta uma história muito rica e obscura, uma parcela dessa história, obviamente, da Guatemala. E aí temos aquela velha e consagrada participação da CIA, né? A CIA tá em todas, e que eles chamavam de a madrasta. Os países da América Central chamavam a CIA de a madrasta, que praticamente inventou esse fantasma quando comunista, quando não existia nem sombra disso aqui, entendeu? Muito antes de qualquer coisa, justamente para poder patrocinar essas ditaduras, para atender os interesses americanos e das empresas americanas. Aqui nesse livro, especialmente a United Fruits, que era uma empresa obviamente, as Frutas Unidas, né? Que explorava praticamente toda a América Central. E essa empresa é também um personagem dessa história muito importante, que ele já no começo começa a explicar para o leitor os motivos por trás. E aqui é importante fazer uma pausa, lembrando que o Vargas Llosa, no começo era um esquerdista, um defensor lá do regime do Castro, mas ao longo da sua vida ele foi migrando pro centro-direito, depois para a direita liberalista ali, e inclusive concorreu à presidência lá no Peru e tirou em segundo lugar. Ganhou o primeiro turno e perdeu o segundo turno, perdeu pro Fujimori, e aí abandonou a política. E ainda fazendo um paralelo lá com A Festa do Bode, o Tempos Ásperos aqui, ele tem muita crueldade, ele tem muita tortura, mas, cara, que não chega nem aos pés do outro lá, porque o outro é um negócio incrível que eu fiquei, cara, sem dormir
durante algumas noites, coisas absolutamente perturbadoras de fazer corar quem assistiu Mártires e Holocausto Canibal, sabe? Tipo, é pinto perto disso que esse cara fez aqui. Assim como lá, aqui nós temos também um atentado como mola propulsora dessa história. E aí você acompanha esse atentado sob várias perspectivas. E numa tensão crescente, até alcançar o clímax. E aí você vai percebendo o envolvimento dos militares, da igreja, dos agentes secretos. Porra, isso aí é uma combinação, é uma equação perfeita para dar merda, né? Tipo, esses são os 3 cavaleiros do apocalipse aí da América Latina inteira, cara. Se você vê, por acaso, eles andando junto, sai da frente, cara, vai ter muito sangue. E tem um capítulo específico aqui no Tempos Ásperos que você vê toda a habilidade, toda a segurança do autor. É absolutamente o generalíssimo Rafael Trujillo, ele começa a conversar com 2 pessoas diferentes ao mesmo tempo, embora em tempos diferentes. Então ele vai alternando nos diálogos com quem ele tá falando. Cara, é uma coisa absurda, porque não tem elipses, não tem marcação, e depende muito de você, leitor, mas você consegue fazer. A primeira vez que eu vi isso foi no livro do Cortázar, Todos os Fogos, o Fogo. Mas aqui eu acho que ele consegue fazer ainda melhor, porque você não perde a atenção. Tem que ler pra sentir o que eu senti, entendeu? Não dá pra ficar falando aqui, é difícil fazer isso aqui. Eu não tenho inteligência, não tenho vocábulo, não tenho preparo pra fazer isso que eu tô fazendo. E explicar pra vocês, assim, como que eu vou conseguir explicar? Só desse jeito. E outro destaque aqui desse livro são os diálogos, principalmente os diálogos masculinos de camaradagem, cara, que ele consegue fazer uma perfeição, fica tão real, parece que você tá junto ali do bar, os caras conversando. Eu acho que eu só vi versão melhor disso. Em outro livro do Mário, que é Quem Matou Palomino Moleiro, que tem 2 personagens que conversam o tempo inteiro, cara, e a dinâmica deles é muito boa, muito envolvente. Eu acho que só ali que eu vi melhor. No final desse livro tem uma entrevista real com uma das personagens, que é a Miss Guatemala, que é uma das protagonistas, é a amante do ditador Cara de Machado, e que dividiu o país, porque esse cara ele tinha uma amante oficial e uma esposa oficial. E parece que lá na Guatemala o povo ficava vendo quem eles apoiavam, quem era melhor. Não só o povo, os militares. Então você praticamente tinha uma guerra civil motivada por essas 2 figuras, a amante e a esposa oficial. Em resumo, é um livro que fala sobre uma ditadura na América Central, como tantas outras, usando personagens reais, mas de uma forma mais ficcional. Então ele consegue construir toda aquela coisa do thriller, né? Uma coisa bem ritmada, uma coisa muito... o melhor da ficção dentro de uma história real. É difícil você não devorar esse livro. Aliás, costuma acontecer muito isso com o Mário Vargas Llosa. Quando eu leio, eu devoro todos. Eu acho que a única exceção foi os Cadernos do Dom Rigoberto, que eu li também, mas deixou um pouco mais quadrado. O resto, cara, é impressionante a capacidade que ele tem de evoluir ficcionalmente dentro de uma história real. É fantástico. E ao mesmo tempo, mesmo tendo um pouco de criatividade aqui do autor, é importante pra gente conhecer um pouco da América Central. Eu, só conheço muito pouco. O meu universo, eu já falei pra vocês lá na frente, que era um negócio pequeno. Então, ele é muito pequeno. Tratando-se de América Central, Caribe, é menor ainda. É importante a gente conhecer porque a gente consegue colocar, inclusive, algumas coisas sobre outra ótica. Por exemplo, eu vejo muita gente, isso aqui pra esquerda e pra direita, hein, falando sobre Cuba e comparando Cuba com outros regimes. Cara, é importante você comparar Cuba, porra, com a galera ali do lado, com a galera da mesma região, com a mesma economia, com o mesmo tamanho, com o mesmo clima... Entendeu? Basicamente o que eu quis dizer. Então você comparar Cuba com a República Dominicana, com São Salvador, com Guatemala, com Honduras, com Nicarágua, com Haiti, porque fica um negócio mais justo. Pô, porque a gente fica pegando Cuba e... Cuba antes do Fidel Castro, Fulgêncio Batista, como é que funcionava? Eu acho importante. Então, leiam Tempos Ásperos, é um livro muito bom. Ele não tem o vigor e a potência lá do Festa do Bode, não tem. Não adianta, não vou mentir aqui pra vocês, mas ele é muito bom. Em certos momentos, eu vou contar aqui, um bisu. A diquinha, ele não vai ver esse vídeo mesmo? Em certos momentos, parece até que ele pegou a pesquisa lá do outro livro e reaproveitou aquela pesquisa para fazer um novo livro, obviamente, sobre outro país, sobre outra coisa completamente diferente, com alguns personagens parecidos, o que no final das contas é ótimo, porque é mais um livro de um grande prêmio Nobel que ainda tá vivo. Eu vou falar um pouquinho mais de rapidinho, só pra dar um gostinho. Tem todo um mistério sobre a morte do Johnny Abes Garcia, esse torturador, porque ele teve uma época que ele foi pro Haiti, ele andou fazendo umas besteiras lá, como sempre, óbvio, um idiota. Os Tonton Macaulay, né? Eu não sou Tonton Macaulay ou Tonton Macaulay, mas que era a tropa lá do Papadoc, a milícia lá, a milícia armada do Papadoc, correu atrás dele, queimou a casa dele toda, mas há quem diga que ele não morreu. Tem que ler. Tonton Macaulay, não sei. Gosta de conspiração? Gosta de thriller? Gosta de ação? Traição? Romance? É um livro pra você. Então é isso. Talvez a gente volte com outro livro do Vargas Llosa, por que não? Ou talvez a gente traga novas coisas aí. Eu já falei do Saramago aqui, que foi sensacional. O Saramago pra mim é um divisor de águas. Eu tô pensando em trazer no próximo vídeo uma coleção do Philip Roth, que é sobre América. America. E aí acho que vocês vão gostar. Mas por enquanto eu sou só um rapaz latino-americano. Ah, inscreva-se. Não, aliás, não, eu nunca fiz isso, não vou fazer agora. It's simply the best. Better than all the rest. Zum, 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 passou um avião e nele estava escrito que o Vargas Llosa é o campeão. Ei, Vargas Llosa é o nosso rei. Adu, nosso rei é muito irado. Escutem os esculachos cacofônicos.